Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a nossa atividade prática 2 no Excel da disciplina de Estatística Básica. Então o tema de hoje é medidas estatísticas, ok? Então eu estou aqui com o mesmo arquivo que eu trabalhei na aula passada, né? Então vocês vão também trabalhar no mesmo arquivo com as mesmas variáveis. Eu vou fazer dois exemplos aqui para vocês. Então como o tema são medidas, vamos começar aqui pela variável gênero, né? Então já está aqui nossa tabela que já tinha sido feita antes. Pessoal, gênero, como vocês sabem, é uma variável qualitativa nominal. Por se tratar de uma variável qualitativa nominal, a única coisa que a gente pode fazer é a moda em termos de medidas estatísticas, né? Se ela fosse ordinal, como por exemplo aquelas variáveis de escala, a variável de escolarização, você ainda poderia pegar a mediana, né? Mas nesse caso aqui não é possível. Variáveis nominais, a única medida estatística é a moda. Então eu não vou nem gerar nenhuma fórmula, gente, porque a moda é bastante óbvia, né? O que é a moda? A moda é o valor que tem a maior frequência. Nesse caso, quem aparece mais, a gente vê claramente pela tabela que é feminino. Então não preciso nem recorrer a nada aqui, nenhuma função do Excel, porque é bem óbvio, né? Essa constatação aqui. Agora vamos para a parte legal, que é a variável quantitativa, né? E nós vamos calcular. Pessoal, para ficar mais claro, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos meus dados originais, vou copiar essa coluna toda para uma nova planilha para a gente fazer os cálculos lá, só para não embolar, só para ficar mais organizado. Então, eu clicando aqui na letra B, né, onde está a coluna idade, vou fazer um Ctrl C, copiar, e vou colar numa planilha em branco, ok? Então, tenho aqui agora uma coluna, né, numa nova planilha. Então, vou colocar aqui idade, medidas, que é o que a gente vai fazer agora. Rapidinho, relembrando a teoria, né? Em termos de medidas, a gente tem algumas categorias. Então, a gente tem as medidas de posição. Nesse caso, a gente tem as medidas de centro, né? Vocês conhecem quais são. Vou até já escrevendo tudo aqui, tá? Que é a média, a mediana e a moda. E tem as medidas de posição relativa, né? Que é, nesse caso, nós vamos trabalhar só com quartil. Vamos fazer o quê? Q1 e o Q3, né? Sabe que não precisa do Q2, porque o Q2 é exatamente igual à mediana. Na outra categoria, que são as medidas de dispersão, nós vamos trabalhar aqui com a variância, o desvio padrão e também o CV, que é o coeficiente de variação. Eu posso escrever aqui coeficiente de variação, ok? Além destas medidas aqui, gente, tem algumas informações que podem ser importantes. E eu vou acrescentá-las aqui também, porque elas vão ajudar a compor o relatório final que a gente vai fazer da parte descritiva, né? Quais informações que são essas aqui que eu acho que podem ser interessantes a gente compor também? Vou até jogar aqui para baixo e a gente coloca elas primeiro ali. O máximo, né? O maior valor da amostra, o mínimo também, o menor valor da amostra. E vamos colocar aqui um que a gente já calculou anteriormente e que inclusive é uma medida de dispersão. Então vou até colocar ela aqui embaixo, na área de dispersão também, que é a amplitude. Tá? Isso também são informações que podem agregar a nossa análise, ok? Então vamos lá, vamos começar por essas aqui, máximo e mínimo, né? A ideia, gente, é o seguinte, nós vamos puxar uma fórmula, né? O Excel tem várias fórmulas, várias funções já programadas. Quando você quer chamar uma fórmula no Excel, você vai digitar o igual. Então, o que vier daqui para frente, ele vai te buscar uma lista de fórmulas ou uma operação que você queira fazer. Então, nesse caso, a gente quer o máximo ou o mínimo, né, da função. Então, se eu começar a escrever aqui, ó, M, você vê que ele já vai te dar aqui uma lista de funções que começam com M, né? Rapidamente a gente consegue ver aqui maior, ó, retorna o maior valor késimo de um conjunto, por exemplo, o quinto maior valor. Então essa é uma função bem específica, você pode pegar não só o maior de todos, mas o segundo, terceiro, quarto, quinto maior. A gente vai usar uma outra mais simples, que é o máximo mesmo, né? Retorna o máximo de um conjunto.
ponto. É isso. Então, para selecionar uma função, você clica 2 vezes nela. Reparem que a palavra já apareceu aqui, máximo, e ele abriu um parênteses. Quando o Excel abre um parênteses logo depois da função, ele está te pedindo os parâmetros, ou seja, que informações você precisa fornecer para que aquela função seja calculada. Nesse caso, ele quer a lista de números. A gente vai ter 2 opções. Ou clicar aqui no A, e ele seleciona a coluna inteira. Você vê que ele vai escrever aqui A até A, né? Ou seja, a coluna toda. Ou eu posso selecionar do primeiro até o último elemento aqui, arrastando, né? Segura no primeiro e vai até o último aqui, que é a 36. Eu vou clicar na coluna toda, porque a vantagem disso é que se você depois acrescentar novos números, isso já vai ser atualizado automaticamente. Então, o máximo da função 35, vamos chamar a função mínimo também. O importante é que o Excel, em português, ele é programado com acento. Então, eu tenho que escrever mínimo com acento, senão ele não vai aparecer a função para mim. Então, mínimo, seleciono a função mínimo, seleciono a coluna A, fecho meu parênteses, dou um Enter, menor valor 19. Então, menor idade, né, do meu conjunto de dados é 19, maior idade 35. Vamos para os demais, eu não vou enrolar muito, vou só falar o que é cada função, porque depois a gente vai ter que só interpretar isso aí. Então, média. Surpreendentemente, para achar a função média, você tem que escrever a palavra média. Então, você vai clicar aqui em média, tá vendo que eu coloquei o acento, não pode esquecer disso. Clique 2 vezes em média, seleciona a coluna A, fecha parênteses, dou um Enter. Percebam que ele deu aqui com várias casas decimais, né? Muitas casas. Vocês aprenderam lá na aula que existe uma regra para as medidas estatísticas calculadas. Então, a regra de arredondamento é: você vai mostrar apenas uma casa a mais do que os dados originais. Os dados originais são números inteiros, uma casa a mais significa uma casa. Onde que eu controlo a quantidade de casas que está aparecendo aqui para mim? Naqueles botõezinhos aqui de diminuir casas e aumentar casas que a gente também já viu na aula passada. Então, repare que ele faz o arredondamento para nós, não precisa nem me preocupar com isso, né? Mas a regra aqui, ó, como é 26, o 6 vai embora, vai ficar 23,3. Ok? Repare que o número está guardado aqui ainda. O que ele está arredondando é só o que ele está te mostrando. Mas eu posso fazer uma conta com essa média usando várias casas decimais ainda. Seguindo, mediana. Se você começar a escrever mediana aqui, ó, você vai ver que o nome da função é med, MED. Retorna a mediana ou número central de um determinado conjunto de valores, de números. Clique 2 vezes, seleciono a coluna A, fecho parênteses, dou um Enter. 22 é a minha mediana. Também vou fazer o controle de casas. Nesse caso eu tenho que acrescentar uma casa, né? Porque deu 22 exato. Acrescentei demais. Então, conserto aqui uma casa depois da vírgula. Moda. Moda. Essa aqui realmente é surpreendente, porque ele não escreve moda, ele escreve modo. E aí você tem 2 opções de modo, né? De moda. Modo multi, modo único. O único é se você tiver uma única moda. O multi é se você tiver for multimodal. A questão aqui é que multi ele é um tipo de função que é chamada função de matriz. Você tem que dar várias células para ele te colocando as respostas caso você tenha mais de uma moda. Nós vamos usar aqui o modo único mesmo, porque para esse ponto que a gente está, já atende ao que a gente precisa. Então, modo único, seleciono o conjunto de dados, fecho parênteses, dou um Enter. 22 é minha moda, é o valor que mais apareceu. Ok? Não precisa arredondar, né? Porque a moda não é calculada, então a gente não trabalha com arredondamento para ela. Vamos para as medidas relativas, que nesse caso nós vamos trabalhar quartil. Quartil 1, quartil 2. Ok? Então vamos lá. Primeiro quartil, né? Igual quartil. Você vai ver que ele vai aparecer 2 funções que calculam quartil. Quartil é XC, quartil e NC. No nosso material, né, lá na teoria, o modo que eu ensinei para vocês durante a aula foi o modo de cálculo do quartil chamado exclusivo. Então a gente vai usar o mesmo aqui, né, justamente para ter o mesmo resultado que a gente teria se fizesse essa conta na mão usando a calculadora. Então a gente sempre vai usar aqui o quartil.xc, que é o método exclusivo. Beleza. Reparem que aqui embaixo, né,
na função quartil, ele tem aqui matriz e quarto, ou seja, você vai ter que dar duas informações para essa função ser calculada. Então vamos começar. A primeira função matriz são os elementos para os quais você quer calcular, é a amostra. A gente já fez isso várias vezes aqui hoje. Clica aqui no A. Para eu passar para o segundo parâmetro, eu clico em ponto e vírgula. Reparem que ele já está aqui destacado, né, em negrito, o quarto, ou seja, é para escolher qual quartil que eu quero. O primeiro quartil, a mediana ou o terceiro quartil. Como a gente vai fazer aqui o Q1, né, então nós vamos escolher o primeiro quartil. Posso escolher clicando duas vezes ou digitando o número 1. Fecho parênteses, dou um Enter. Primeiro quartil 21. Faço aqui o controle das casas decimais. O próximo é a mesma coisa. Quartil, XC, seleciono a coluna A, ponto e vírgula. Só que agora eu quero o terceiro quartil. Então vou digitar o número 3, fecho e dou um Enter. 25 é o meu terceiro quartil. Ok? Vamos agora para as medidas de dispersão. Amplitude é o maior menos o menor valor. E a gente já tem o maior e o menor valor aqui. Então fica fácil. Eu vou colocar em igual. E aí eu tenho duas opções. Uma que a gente fala que é automática, né? Que você vai ali automatizar, na verdade, o cálculo. E outra que é manual. Nós vamos fazer da forma automatizada, porque aí, como eu disse, se eu atualizar a minha base de dados, os cálculos são refeitos automaticamente, sem eu precisar fazer nada. Então, ao invés de digitar o número 35 assim, ó, eu vou lá e clico com o mouse onde está o número 35. Reparem que ele vai escrever aqui o endereço, que é o D3, tá vendo? Coluna D, linha 3. Então, ele vai pegar o que tiver na célula D3 e nós vamos subtrair pelo que tiver na célula que contém o valor mínimo, que no caso aqui é a D4. Então, clico aqui no D4. Pronto, D3 menos D4, dou um Enter. 16 é a nossa amplitude. Tá? Posso colocar aqui com uma casa. Vamos para a variância. Como é que calcula a variância? Vamos escrever aqui var. E você vai perceber que ele vai ter várias opções de variância. Né? var.a, var.p são as duas principais que aparecem aqui em cima e a gente vai usar uma delas. Qual que é a diferença? Né? É bem claro pelas letras, né, que estão aqui, mas var.a estima a variância com base numa amostra, var.p indica com base na população. Vocês viram lá durante a aula que a fórmula de cálculo para a amostra é diferente da população, por isso que aqui tem duas funções. Nós estamos trabalhando com uma amostra, como na maioria das vezes vai ser. Então, clico aqui em amostra, var.a, seleciono minha coluna A, fecho parênteses, dou um Enter. Então, tenho aqui o valor de variância, 12,78. Vou aqui controlar o número de casas decimais para uma. Desvio padrão, igual, mesmo procedimento, desvio. Na hora que eu começar aqui, tá vendo? Desvio médio, não é esse que a gente quer, esse é uma outra estatística, né? Uma outra medida estatística. Nós vamos ter aqui desvio padrão aqui embaixo. Tem o ponto A e ponto P, mesma lógica. Como nós estamos com uma amostra, nós vamos no desvipad.a. Desce, fecha, Enter. Controlando as casas decimais, 3,6. Por fim, a gente chega no coeficiente de variação. Coeficiente de variação, gente, vocês lembram que pela fórmula é o desvio padrão dividido pela média. Não tem uma função no Excel para calcular isso, mas como é tão simples, é só a gente fazer um processo parecido com o que a gente fez na amplitude. Igual, e aí como é que é mesmo? Desvio padrão dividido pela média. Então você clica onde está o desvio padrão, que no caso aqui é o 3,6, vou clicar, ele vai registrar o endereço da célula, né? Está na coluna, na linha 15, dividido, né, barra, pela média. Então eu clico aqui onde está a média, que é na F6 no meu caso. Dou um Enter. Para que ele deu 0,15. Por padrão, a gente informa o coeficiente de variação usando percentual. Tá? Percentual. Então vamos transformar isso aqui no percentual. Tem um botão que faz isso automaticamente para nós. Pertinho daqui do botão de controle de casas decimais, você tem um botão de percentual, é só clicar que ele transforma em percentual. 15%. Beleza? E aí a gente pode classificar a amostra com base no coeficiente de variação. Então vou relembrar aqui com vocês.
se o coeficiente está na teoria, né? Se tiver alguma dúvida, volta lá nos slides, estão lá no Moodle, você consegue ver. Se o coeficiente de variação é de 0 até 15%, você diz que os meus dados têm baixa dispersão, entre 15 e 30 média, mais de 30 alta. Nesse caso, ele está no limite ali entre a baixa e a média, mas o 15 a gente ainda considera baixa. Então, eu vou dizer que meus dados têm baixa dispersão. Ok? Posso deixar aqui embaixo, tanto faz, né? Conclusão é que eu tenho baixa dispersão. Pronto, calculamos todas as medidas que a gente precisava, certo? Aqui você pode destacar os seus resultados, né? Se você quiser deixar, é aquela parte que eu costumo falar que é a perfumaria, né? Vamos deixar isso aqui mais organizado. Mas é isso. Beleza? Temos todas as informações aqui. E postem a atividade, façam no Excel, postem no Excel, postem no Moodle o arquivo do Excel, desculpa, que aí dá tudo certo. Beleza? Até mais, galera. Até a próxima.